A gente vai falar agora do transporte, o setor de transportes e logística. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Sul de Santa Catarina, o CETRANSC, Lorisvaldo Pilk, está aqui conosco no estúdio. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde, presidente. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde aos cidadãos regional que ouvem a nossa querida TV Record. E uma boa tarde muito especial aos nossos bons transportadores da região sul do estado. Nosso tema aqui está em cima do aumento, o processo todo, é um efeito cascata, aumenta o óleo, aumenta o transporte. Os senhores tiveram uma reunião recentemente para avaliar. Qual é o cenário do setor de transportes? Certo. João, o transportador ao longo dos anos vem sempre levando as suas cacetadas em relação ao custo, né? Nos últimos anos, o diesel tem subido semanalmente, às vezes quinzenal e às vezes mensal. E o transportador sempre foi muito criativo. Aos poucos ele vem aproveitando, né, sabendo absorver e repassar esse reajuste. Digamos assim que a gente sempre sofreu umas armadilhas, mas dessa vez não foi uma armadilha, foi uma paulada. Porque 24,9% de reajuste em cima do óleo diesel cria uma dificuldade muito grande a nós transportadores. Mas, com criatividade e com a colaboração dos clientes, dos embarcadores, a gente vai ajustando isso aos poucos e, com certeza, sobreviver mais esse tsunami aí. Qual é o índice, o percentual para o reajuste do transporte? João, no dia 10 de março, nós tivemos uma reunião nacional com comparecimento, é uma reunião por teleconferência, e nós tivemos uma presença maciça em função da gravidade do momento, desde o seu Irani Bertolini, da Federação Amazônica, até o Afrânio, aqui da Federação do Rio Grande do Sul. Todas as federações de cada estado brasileiro estiveram presentes. A preocupação muito grande e a tônica da reunião era repassar os custos, não tem outra solução. Nós, no dia 15, também nos reunimos aqui no período da manhã com os transportadores da região. O CETRANSC que sediou esse encontro e todos, um a um, falaram sobre a sua preocupação e a conclusão foi, porque aquela primeira reunião do dia 10 foi convocada e presidida pelo CONET, que é o Conselho Nacional de Transporte. A NTC é a Associação Nacional do Transportador do Transporte, do transportador de carga. E eles têm lá vários técnicos, peritos especializados em custo. Então, resumindo, o que os técnicos em custo mostraram? Que de janeiro a março, nós já tivemos um aumento de custo, no custo do transporte rodoviário de carga, de 18,58%. Então, isso é fatal. De janeiro a março, nós já tivemos um reajuste em cima de muitos itens que compõem o transporte. O senhor sabe e os ouvintes também, muitos sabem, que o caminhão, há 2 anos atrás, se comprava por 300, 380. Hoje está entre 700 e 800. E as montadoras já estão informando que chega a 1 milhão logo, o custo de um caminhão. Então, o custo foi violento. Em função daquele aumento de óleo diesel de 24,9%, os técnicos concluíram que isso representou 8,75% de reajuste em cima do nosso custo. Em cima daquilo que já havia. Então, nós teríamos que repassar aqueles 18,58% mais o 8,75%, que soma 27,33%. Esses 27,33%, o transportador que ainda não passou, deve se preocupar em repassá-lo sob pena de desaparecer do mercado. A gente não pode se enganar, transportador. Nós temos uma realidade e nós temos que repassar sob pena de desaparecer do mercado. E não é bom isso, nem para nós, nem para o embarcador, porque há uma grande falta, João, de caminhão já no mercado, caminhões novos, há uma grande falta. Se nós, no transportador, não repassarmos, e o transportador autônomo que trabalha para nós já bateu às nossas portas,
ele poderá parar, porque trabalhar com prejuízo é impossível. Então, o 27 já está sendo praticado. Hoje está sendo praticado o 27 está de reajuste. De forma geral, está sendo praticado, mas os grandes embarcadores está sendo negociado. Então, aquele que não repassar está sujeito a sumir do mercado e isso não é bom para ninguém, principalmente para o empresário, então, de embarcador. Então, a gente solicita aos empresários embarcadores que recebam os seus transportadores, que ouçam os seus argumentos e colaborem, porque já falta caminhão novo. Se a empresa e até o autônomo, vendo que não trabalha com lucro, resolver parar o seu caminhão, vai haver um desabastecimento do mercado. Ou seja, ou repassa ou é um grave risco de manutenção ou de quebradeira no setor. Sim. Aquele que não tiver a coragem, aí eu me dirijo aos transportadores, tenham coragem de repassar. Você, transportador, que ainda está de pé, tenha essa coragem, porque se não conseguir fazê-lo, com certeza vai desaparecer do mercado. E isso conta negativamente contra todos nós transportadores. Já encerrando aqui, só rapidinho, vocês estão repassando isso para os embarcadores, que são aqueles que contratam o transporte. Isso. O berro está sendo muito grande? Ou o fato de todo o processo estar em inflação, o entendimento está sendo mais fácil? Alguns segmentos que nós estamos visitando com a intenção de repassar reagem bem. Outros têm dificuldade de também repassar. Mas a nossa realidade é essa, não tem como absorver quase 25% de reajuste em cima da nossa conta, que hoje ela é a nossa maior conta. O diesel é na nossa conta e nossa planilha, ele é o maior custo da empresa. Principalmente os transportadores de carga completa. Aí eu quero alertar esses amigos transportadores de carga lotação. O levantamento do técnico diz que lotação, dependendo da distância, pode chegar a 35%. Lorisvaldo Piuco, muito obrigado pela presença aqui no estúdio conosco. Sucesso. Nós que agradecemos, João, essa oportunidade de esclarecer aos nossos associados, aos nossos transportadores, e nos colocamos à disposição da Record sempre que assim precisar. Muito obrigado. Obrigado. Setor de transporte, conversei dessa forma com o presidente do sindicato da categoria.